pode fazer. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 16. Eu quero compartilhar uma breve palavra que o Senhor colocou no meu coração. Atos, capítulo de número 16, versículo de número 25. Atos, capítulo de número 25, e eu quero que você preste bastante atenção. Atos 16, 25, não foi o que eu falei? Foi. Atos 16, 25. Os espirituais ouviram Atos 16, 25. Isso. Atos 16, 25. E eu quero que você preste muita atenção e se desconecte de outras coisas, de outros pensamentos. Se desconecte lá de fora. Eu não quero que você se preocupe com o que está acontecendo lá fora. Preste atenção numa coisa: o que vai mudar na sua vida não está acontecendo lá fora, vai acontecer aqui dentro. Você está entendendo? O que vai mudar na sua vida, nada vai mudar no que está acontecendo lá fora, vai mudar no que está acontecendo aqui dentro, do que você vai receber e a palavra que você vai receber do Senhor. Então, não se preocupe, nada lá fora é mais importante. Pastor, talvez alguém vai me ligar. Pastor, eu quero saber o resultado do jogo do Flamengo, do Grêmio. Pastor, nada disso é importante. Nada disso. Tá, Keila, não deixa o Vinícius sair para ver o resultado do jogo, não. Nada disso é importante. Jesus falando. Nada disso é importante, irmãos. O importante é o que vai acontecer nesse momento e que o Senhor quer falar no teu coração em nome de Jesus. Atos, capítulo de número 16, verso de número 25, diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Ore por mim nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar em Tuas mãos, Senhor Deus, a minha vida, e eu quero te pedir que o Senhor fale conosco. Fale, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, ó Deus, e que o nosso coração esteja favorável, Senhor Deus, à ministração da Tua palavra, e que toda e qualquer interferência, Senhor Deus, a ministração dela seja repreendido agora em nome de Jesus, e que este ambiente, Senhor Deus, esteja completamente rendido, Senhor Deus, em todas as suas esferas, Senhor Deus, ao Teu poderio, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, eu tenho certeza absoluta que se eu perguntar para você, se você está passando um momento de dificuldade, um momento de luta, um momento de guerra, eu tenho certeza que você vai levantar a mão. Eu tenho certeza disso. Porque, querido, você precisa entender que viver em momentos de guerra e de desafios, momentos de guerras e de desafios, é inerente daqueles que estão vivos. Todos aqueles que estão vivos vivem momentos de guerra e momentos de dificuldade. Não queira viver o engano de uma vida, escute, não queira ver o engano de uma vida de pessoas que falam assim: não, eu não vou passar dificuldade, eu não vou ter problema, não, eu não tenho nenhuma situação adversa na minha vida. Não, queridos, isso não vai acontecer, e eu preciso te dizer, e quem me conhece sabe, eu sou um pastor muito realista, e eu sou muito franco, e eu não fico floreando as coisas. Então, se alguém chega para você e fala assim: cara, você vai se converter e a sua vida vai virar um mar de rosas, isso é mentira. Se você fala: ai, eu tomei uma posição e agora tudo vai ser muito bom, é mentira. É mentira. Você vai passar dificuldade, você vai passar aflição, você vai passar dificuldade.
Eu preciso te falar isso, sabe por quê? Porque isso é característica de quem está vivo. Porque no mundo vocês terão aflições. O Senhor já deixou isso claro para a gente, que nós não estamos enganados, irmãos. Nós não estamos enganados. Você não pode viver como Alice no País das Maravilhas. Você não pode viver o fantástico mundo do crente, de achar que está tudo perfeito, tudo lindão. Não, queridão, você vai passar dificuldade. E eu vou te falar uma outra coisa. A partir do momento em que você se posiciona por Jesus, você vira alvo do inferno. E isso é bom. E eu vou te falar que é bom. Porque se o inferno está vindo contra nós, é porque ele viu algo de valor em nós e ele deseja roubar. Porque essa é uma estratégia do inferno: matar, roubar e destruir. Mas ele só faz isso com quem ameaça. Você está me entendendo? Mas eu estou passando tanto problema que eu não quero ter mais não, irmãozinho, lindinho, bonitão. Todas as vezes que você se predispor a viver um tempo de Deus, você vai se deparar com afronta, você vai se deparar com opositores, você vai se deparar com as trevas. Sabe que a nossa dificuldade é que o nosso Jesus, o meu Senhor e o seu Senhor, ele veio, ele passou dificuldade, ele foi cuspido, ele foi afrontado, ele foi humilhado, ele passou uma série de coisas por entender e viver a vontade do Pai, mas ele foi glorificado por isso. Mas o nosso problema dos crentes é que nós queremos a glorificação da cruz, mas não queremos o processo da crucificação. Nós queremos a glória, mas nós não queremos viver o processo. O texto que nós lemos de Paulo e Silas, os caras estavam bem, e de repente eles estavam chegando na cidade, e vem uma mulher com um espírito de adivinhação e começa a dizer algumas coisas acerca deles, e eles repreendem o espírito de adivinhação e a mulher é liberta. E por causa disso, os comerciantes e donos daquela mulher que era vendida como escravo, denunciam ele, prendem eles, surram eles, e eles vão parar na prisão. E quando nós lemos esse versículo, talvez você não saiba da história, esse versículo que nós lemos é a conclusão dessa história. Quando Paulo e Silas estão presos, e à meia-noite eles começam a cantar louvores ao Senhor, e um grande terremoto acontece na região e ele é liberto. Talvez você vira para mim e fala assim: pastor, eu quero ter testemunhos para contar. Eu quero ter experiências com Deus para contar. E em nome de Jesus, eu quero liberar isso para você. Eu quero liberar essa palavra de bênção para a sua vida. Que você tenha testemunhos de experiências para contar com o teu Senhor. Que você tenha experiências e testemunhos para contar de que você viveu com o Senhor. Mas eu preciso te dizer, você só vê um Deus que te liberta da prisão quando você está preso. Você só sabe de um Deus que te consola quando você está chorando. Você só sabe de um Deus que guerreia as tuas guerras quando as guerras se levantam contra você. Se você não tem guerras que se levantam contra você, você não vai ver Jeová Sabaote, o Deus da guerra, lutando em teu favor. Então eu vou te falar literalmente, que nós possamos viver tempos em que a dificuldade chegue, a adversidade chegue, a aflição apareça. Pastor, isso é coisa de louco. Não, não é não, irmãos. Isso é coisa de quem tem certeza de que o seu Redentor vive e que pela sua causa ele há de se levantar sempre. Uma vez eu fiz essa oração ao Senhor, e eu falei com o Senhor, eu falei: Senhor, eu vejo tanta gente falando que o Senhor supre, que o Senhor faz, que milagres, e milagres, e milagres, de recursos que apareceram, de situações que chegaram, de coisa, e eu não vivo isso.
Eu queria viver isso. Irmãos, depois que eu fiz essa oração, eu passei a viver um dos tempos mais dificultosos da minha vida. Um dos tempos mais difíceis da minha vida. Mas também foi um dos tempos em que eu vi mais Deus suprindo a gente e a minha casa todo o tempo. Todo o tempo. Sabe o que é você sair de manhã cedo para trabalhar? E eu já morava aqui em Brasília nessa época, irmãos. Eu já morava aqui em Brasília nessa época. Eu moro aqui há 15 anos. E sabe o que é você sair para trabalhar com R$2 no bolso? Eu não conseguia pagar o metrô. Eu morava em Itaguatinga nessa época. E eu tinha R$2 no bolso. E eu falei, Senhor, eu preciso trabalhar. E nesse dia, eu fui de carona para o trabalho. E eu estava acabando de chegar, meu pai, na época, meu pai e minha madrasta trabalhavam no congresso. E eu vim com eles de carona. E eu tô lá. E veio uma prefeita de uma cidade do Rio de Janeiro. E aí eu trabalhava no gabinete de um deputado. E aí eu fui designado para buscar essa prefeita no aeroporto e dar uma assistência para ela enquanto ela estivesse aqui em Brasília. E levamos ela, fui para uma reunião com ela e não sei o quê. E no final da reunião, que ela saiu da reunião, ela olhou para mim, ela tinha que pegar um voo para o Rio de Janeiro às 6h30, e a gente saiu da reunião, era umas 3 horas mais ou menos, e ela falou, 3h30, ela falou assim, eu tô com fome, e eu queria almoçar, e eu também não tinha almoçado ainda, né? Até pudera, eu só tinha R$2 no bolso, lembra, né? Só tinha R$2 no bolso. E ela virou para mim e falou assim, eu queria almoçar, mas eu tô com uma vontade de comer um churrasco. Aonde que tem uma churrascaria boa aqui? E eu levei ela numa churrascaria ali acho que é Pier, que chama o nome, ali naquela avenida ali do Lago Sul ali, né? Uma daquelas churrascarias chiques ali, caras. E aí eu parei o carro, aí ela entrou, e aí eu comecei a me encaminhar para ir para o estacionamento. Ela, você não vem? Eu falei, não, prefeito, pode ficar à vontade, come aí, fica à vontade, vou aguardar a senhora que fala. Não, de maneira nenhuma. Você vai entrar e vai comer comigo. Eu entrei, sentei. Ela foi o rodízio, ela comeu, irmão, sem brincadeira. Ela sentou na mesa, tomou um copo de água disso aqui e comeu 2 bifezinhos de picanha. 2 só, irmãos, 2, só 2, não comeu mais do que isso. Eu acho que foi os bifes de picanha mais caros da história que eu já vi na vida. E ela só comeu isso, e ela se levantou da mesa e falou assim, você fica à vontade. Eu vou estar sentado ali fora. Ela foi fazer algumas coisas do lado de fora, e não comeu mais. E ela falou, fica à vontade. E eu fiquei ali almoçando. E aí teve um momento que o Espírito Santo olhou para mim e falou assim, você lembra quanto você tem no bolso? E aí naquela hora eu comecei a chorar na churrascaria. Porque eu estava comendo um dos melhores churrascos de Brasília, salmão com molho de alcaparras e um monte de coisa chique lá que tinha, sobremesa. E o Senhor virou para mim e falou, os R$2 que você tem no bolso não paga a Coca-Cola que você está tomando. Você vai só saber um Deus que supre você quando você estiver no momento da dificuldade. Deixa eu te falar uma coisa, você vai passar dificuldade. Independente de qualquer coisa, você vai passar dificuldade. Mas é melhor você passar dificuldade sabendo que você tem um Deus que cuida de você. Você está entendendo? Você vai passar dificuldade, mas é melhor você passar sabendo que tem um Deus que cuida de você.
Todas as vezes que você se posiciona no reino espiritual, isso começa a gerar uma série de situações. Quantas das vezes a pessoa se decide por Jesus, o inferno se levanta contra. A pessoa toma uma decisão: eu vou orar na minha casa, e Satanás se levanta, e as coisas começam a acontecer. Vai acontecer, porque toda ação gera uma reação. Mas eu quero te dizer uma coisa: não se amedronte, não se acovarde, não recue por causa das ofensas de Satanás e nem do contra-ataque do inferno, porque maior é o que está com você do que aquele que está no inferno. Maior é o teu Senhor do que qualquer outra coisa. Não regrida, não retroceda, não pare. Não pare. Se você não quer ter trabalho, se você não quer ter trabalho na vida, eu vou te dar esse conselho. Se você não quer ter trabalho na vida, e se você quer viver uma vida do jeitinho que tá bom, se acovarde. Seja um covarde. Se acovarde em tomar posicionamento no reino espiritual. Se acovarde em fazer o que é certo diante de Deus. Se acovarde em tomar posturas que o Senhor aprova. Se acovarde. Mas presta atenção numa coisa: se você quer viver um tempo novo, um tempo abençoado, eu vou te falar como o Senhor Deus disse para Josué: ei, ser forte e corajoso. Não pasmes e nem te espantes, porque eu, o teu Deus, diz o Senhor, sou contigo por onde quer que andares. Paulo e Silas poderiam muito bem ter se acovardado, mas não, eles fazem o que tem que fazer. Eles vão para cima. E eles executam a obra no nome de Deus. Eles expulsam um demônio de uma menina que ainda falava em nome de Deus. Que ainda falava coisas do tipo: esses homens aí estão aí anunciando como vocês podem ser salvos. Queridos, se você olhar num primeiro momento, até parece assim: cara, é coisa boa, por quê? Presta atenção numa coisa: nem todos que falam de Deus estão falando da parte de Deus. E escuta isso, crente: tem pessoas que irão falar com você em nome de Deus, com jeitinho de Deus, com carinha de crente, jeitinho de crente, mas na verdade só querem te afastar do propósito que Deus tem para a tua vida. Cuidado. Se aquilo que Satanás está tentando atrasar na tua vida e atrapalhar na tua vida tem a ver com o teu propósito, não aceite. Tenha postura firme. Tenha postura firme. O Senhor caminhando para a cruz, Pedro na boa intenção, olha para Jesus e diz: Senhor, eu não vou deixar você ir para a cruz, eu não vou deixar você fazer. Olha que coisinha linda, ele está falando coisa boa para mim. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás, porque tu não vai impedir de eu cumprir o meu propósito. Meu querido, em nome de Jesus, peça discernimento ao Senhor, porque o Senhor está falando comigo que há pessoas sentadas nesse local, que estão ouvindo pessoas falando em nome de Deus, mas essas pessoas estão atrasando o teu propósito de vida. Sabe por quê? Porque elas estão amaciejando teu ego. Elas estão falando o que você está querendo ouvir. E estão falando coisas que por muitas das vezes você acha que é importante, mas que não tem a ver com a agenda de Deus. Não tem a ver com a agenda de Deus. Peça o Espírito Santo discernimento, para que você possa entender e descobrir os planos de Deus. E para você descobrir também os planos do inferno contra a sua vida. Queridos, não é... Você acha que não é comum as pessoas chegarem e falar: pastor, Deus está me dando uma ideia para a igreja. Pastor, Deus está me dando algo aqui para a igreja. Pastor, irmãos, a gente escuta todos. E eu escuto, meus irmãos, e eu paro para ouvir. Só não paro para ouvir com quem não se compromete.
que eu costumo dizer que quem não se compromete não tem o direito de se intrometer. Mas quem está comprometido, a gente para ouvir. Só que tem pessoas que às vezes estão completamente desalinhadas da visão. Estão comprometidas, mas não estão alinhadas, precisam de um alinhamento de visão. E você para e tenta alinhar a visão. Por quê? Porque eu sei aonde Deus quer nos levar, e eu sei o que Deus quer fazer conosco. Eu sei o que Deus tem para as nossas vidas. Eu sei, irmãos. Quando nós fomos para mudar para cá, se eu fosse dar ouvidos para algumas pessoas falavam, não vá. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Está tão bonitinho aqui, acabamos de reformar. Ei, queridão, em nome de Jesus, que a tua palavra seja sempre para impulsionar o propósito das pessoas e nunca para retardar os propósitos dela. Você está entendendo? Que as suas palavras sejam sempre para impulsionar. E o meu pastor que me ganhou para Jesus, ele dizia a seguinte coisa, uma regra de ouro nos relacionamentos: se você não tem nada de bom para dizer para alguma pessoa, não diga. Sabe o quê? Não diga nada. Se você não tem nada de bom que vai ajudar, que vai orientar, que vai impulsionar, não diga nada. Não diga nada. Mas não fale em nome de Deus se você não tiver certeza que é Deus que está aqui guiando. E se você tiver que tomar postura e posições firmes, tome no reino espiritual. O inferno vai se levantar. O pessoal vai ficar nervoso. Sabe, o pessoal lá do inferno vai ficar tenso. Os demônios vão ficar, como o povo gosta de dizer, uriçado por aí. Vai. Mas permaneça firme. Você começou a orar na sua casa, continue. Pastor, mas quanto mais eu oro, mais demônio aparece. Sim, é porque no momento em que eles estão sendo expulsos, é que eles fazem mais barulhos. Você está entendendo? No momento em que os barulhos estão acontecendo, é porque a casa está sendo botada em ordem, queridão. Entenda isso. Os momentos de maiores dores são os momentos em que alguma coisa está acontecendo. Uma vida está nascendo no momento em que uma mulher está sofrendo. Você está entendendo? Eu quero que você entenda isso. Você não pode olhar para a dor como um momento de derrota. A dor é um momento de crescimento para você. A adversidade é um momento de crescimento para você. Ei, querido, entenda uma coisa: quem manda na minha vida e na sua vida se chama Jesus Cristo, o justo, aquele que era, que é e que há de ser, aquele que não muda e não sofre variação de mudanças, aquele que cuida de nós como a menina dos seus olhos, aquele que nos tem na palma das suas mãos e que nos zela. É Ele que cuida de nós. A nossa pauta e a agenda da nossa vida não é dita pelo inferno, é dita pelo Senhor. Por isso nós não temos medo das aflições, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Nós não temos medo da afronta. Nós não temos medo da injustiça. Cara, Paulo e Silas estavam fazendo a obra do Senhor e vão para a prisão. Você já parou para pensar nisso? Os caras vão para a prisão porque estavam fazendo o que é certo. Os caras vão para a prisão, apanham, levam uma surra, porque estão fazendo o que é certo. Presta atenção numa coisa: pague o preço de viver o que é certo, mas não assuma o prejuízo de viver o que é errado. Porque de alguma forma você vai ter que pagar alguma coisa. Ou preço, ou prejuízo. Prefira pagar o preço fazendo o que é certo. Você vai sofrer injustiça, pode acontecer. Mas entenda, a injustiça é cicatriz na vida dos que vivem Jesus, irmãos. A injustiça é cicatriz na vida de quem vive Jesus. Mas eu preciso te dizer, essa afronta não é por sua causa. Essa afronta é por causa daquele que você serve.
O que você está vivendo é por causa daquilo que você serve. Você fala, pastor, você está pregando o sermão errado. O senhor tinha que estar pregando que quando eu estou em Jesus as coisas acontecem bom. Não, eu preciso que dizer, meu queridão, que você está sofrendo aflição, sabe por quê? Porque Jesus está no teu barco, irmãos. É por causa de Jesus que você está sofrendo aflição. É por causa de Jesus que você está sendo perseguido. É por causa de Jesus que quando você toma posição, as coisas começam tudo a vir contra. É por causa de Jesus. Mas eu também preciso que dizer que Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 11, me diz assim: bem-aventurado ou abençoados são vocês, quando vos perseguirem e os injuriarem, e disserem toda sorte de maldade contra vocês, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque será grande o vosso galardão no céu, porque assim como vocês perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Há uma promessa para a minha vida e para a tua vida, crente. Eu não estou gerando filhos espirituais bobos e inocentes, que acha que é tudo mil maravilhas, não. Você vai sofrer injustiça. Você vai ajudar pessoas, as pessoas vão te trair. Você vai fazer o que é certo e as coisas vão vir e vai aumentar o nível de perseguição. Você vai tomar uma posição de santidade e aí as coisas mais complexas vão acontecer. Você vira e fala assim, cara, eu a partir de hoje, eu não tenho mais nenhum tipo de relacionamento que não seja da vontade de Deus. Aí sabe o que vai começar a acontecer? Um monte daquelas menininhas ou daqueles menininhos, um tanto quanto safadinhos, vai aparecer. Vai começar a chegar. As coisas vão vir. Aí você vira e fala assim, a partir de hoje, eu vou ser fiel com o Senhor em tudo que tenho. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou consagrar as minhas finanças ao Senhor e vou entregar o dízimo do Senhor. Aí de repente você vai começar a ver, o negócio vai quebrar, outro negócio vai dar errado, um negócio... Resista, crente. Resista. Você está entendendo o que eu estou te falando? A palavra para você é resista, crente, em nome de Jesus. Essa palavra está ardendo no meu coração, irmãos, desde domingo passado. E eu fui para São Paulo e essa palavra ardendo no meu coração. Resista, crente. Porque se você não fizer alguma coisa, e se você aceitar, você vai voltar tudo novamente. Resista, porque como diz Apocalipse, aquele que resiste até o fim, esse será salvo. E como diz Tiago, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam para a salvação que está diante de nós, porque Ele não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia, de graça e de poder. Então vá para cima, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra. Resista. A palavra para você é essa, resista. Vá, mas tá, pastor, eu estou me sentindo injustiçado, eu estou fazendo o que é certo e está dando errado. Eu estou fazendo o que é certo e está dando errado. Eu estou fazendo o que é certo e está dando errado. Ok. Aquele que dorme, o guarda de Israel, o teu ajudador, Ele não perde nenhum do fio dos teus cabelos, Ele está vendo. E a palavra do Senhor diz que Ele não é injusto, que Ele vai se esquecer do cuidado, do seu cuidado com as coisas dEle. Ele não vai se esquecer. Resista, crente. Resista em nome de Jesus. Resista. Não seja vítima. Não seja vítima. Seja um guerreiro. Não se vitimize, seja um guerreiro. Resista. Cicatriz faz parte daquele que vive Jesus. Porque como diz o apóstolo Paulo, de todos os lados, nós somos pressionados, mas nós não somos desanimados. Nós ficamos perplexos,
mas não desesperados. Nós podemos até ser perseguidos, mas não abandonados. Abandonados não. Nós podemos até estar um pouco abatido e contristado, mas destruídos jamais, porque trazemos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja revelada também em nossa vida. Resista, crente, porque há uma esperança de glória para a tua vida. Porque a leve e momentânea tribulação produzirá para ti um peso eterno de glória. Se você parar, o que Jesus precisa fazer através de você não vai ser feito. Porque o que Jesus precisa fazer através de mim, ninguém mais vai fazer. O que Jesus vai fazer através de você, ninguém mais vai fazer. E entenda, Satanás pode te bater, pode roubar, pode te afrontar, pode fazer o que for, mas ele jamais, ele jamais vai conseguir retirar de ti o grande tesouro que há em ti, que é o Espírito Santo de Deus, com o qual nós fomos selados e marcados para o dia da promessa. Ele não vai retirar isso de nós. Isso faz parte do nosso coração, isso faz parte da nossa nova natureza, e Satanás não vai roubar isso jamais de nós. Essa é a nossa convicção e a nossa certeza. Ele está conosco em todo o tempo. Por isso que a gente pode passar pelas águas, elas não nos afogarão, o fogo não nos queimará, os espinhos não nos espetarão. Por isso, como diz Salmo 91, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu não temerei a praga do meio-dia e nem a praga noturna. Eu não temerei os que fazem mal, porque o Senhor, o meu ajudador, o meu guarda, Ele está comigo, me protegendo em todo o tempo. E isso, Satanás não rouba de você de jeito nenhum. De jeito nenhum, crente. Então entenda. Você quer viver uma vida poderosa em adoração ao Senhor? Entenda, você vai passar dificuldade. Mas entenda, Ele está contigo. Satanás não pode fazer nada com você, a não ser tentar fazer com que você desista. O jogo de Satanás é apenas blefe. Até porque, se você não sabe, ele é o pai. Ele é o pai do quê? Da mentira. Então, na hora que você começar a pensar coisas do tipo, não vai dar, isso é injusto, não é possível, eu agora resolvi servir Jesus e isso está me acontecendo, você pode ficar ciente, pode levantar a sua mão em adoração ao Senhor e pode repreender, porque é o pai da mentira tentando te enganar. É o pai da mentira tentando te enganar. Não aceite. Paulo e Silas vão para a prisão. Os caras fazendo a obra do Senhor, eles vão para a prisão. Eles não se vitimizam, eles não reclamam. Eles não ficam pelo meio do caminho. Não. Eles começam a adorar ao Senhor. Eles começam a adorar ao Senhor. Sabe por quê? Diz a palavra que eles apanharam, tiraram todas as coisas dele, maltrataram eles, que eram tudo. Mas como eu falei, o Deus, tesouro, tudo aquilo que o Senhor tem, eles não conseguem tirar. O ladrão não vai tirar isso de você jamais. O seu opositor não vai tirar isso de você jamais. E eles então começam a adorar. Eles começam a adorar. Ei, meu queridão, que a sua adoração da sua vida não seja apenas por causa das lutas que você está vivendo ou pelas conquistas de algo que você deseja. Escuta,
Que a sua adoração não seja pelas suas lutas, nem pelo que você deseja, não, mas que a sua adoração seja verdadeiramente pelo Filho de Deus que habita em você, pelo Santo Espírito do Senhor que está em você, e pela graça do Senhor que está morando em você, que a sua adoração, a causa dela, seja o Espírito Santo no seu interior, e você fazendo isso, queridos, em inferno nenhum resiste diante de você. Ninguém. Você quer uma história de injustiça espiritual maior? Podemos dizer assim? Que não seja com Jó. Olha para Jó, irmãos. A palavra de Deus diz que era um homem íntegro e fiel. Homem íntegro e fiel, o Senhor dá testemunho dele. Homem íntegro e fiel. A palavra de Deus diz que ele oferecia sacrifício pelos seus filhos, porque ele dizia: será que um dos meus filhos pode ter errado? E ele vai, e ele faz. Jó entra, Jó desperta a atenção no mundo espiritual. Eu vou falar mais uma vez, crente, em nome de Jesus, que você tenha uma vida de tamanha relevância que você chame a atenção no reino espiritual. E eu sei da gravidade que eu estou falando isso, porque os olhares do inferno vão vir para você, mas os olhares dos céus também vão estar sobre você. E então ele perde tudo, diz a palavra. Você que não conhece o texto, a Bíblia diz que ele perde tudo. Todas as suas propriedades acabam, os seus bois, tudo que ele tinha morre, as suas ovelhas morrem, acaba tudo. E a única coisa que restava a ele era seus filhos. E de repente vem um e diz que todos os seus filhos morreram naquela noite. É bom a gente adorar, e é bom a gente falar que a gente vive Jesus. É bom a gente adorar e falar que a gente vive Jesus. Mas a gente esquece que Ele disse que estaria conosco em toda situação. E aí às vezes a gente não consegue adorar nessa situação. E a mulher de Jó chega para ele, e eu não culpo a mulher de Jó, apesar de alguém falarem, eu não culpo a mulher de Jó. Porque a mulher de Jó estava agindo ali de uma forma natural. Aquilo ali é uma atitude natural e é compreensível aquela atitude. De forma natural é compreensível. Irmãos. A mulher perde todos os filhos, perde tudo que tem, e o marido dela está doente, desde não entenda a sua cabeça, desde o último fio da sua cabeça até a última ponta do seu pé. Seu marido está doente, com chagas, com lepra, uma doença completamente incapacitante e com uma carga tremenda no meio do povo, que era considerado um imundo, um leproso, mesmo ainda não havendo lei naquela época, mas assim já era visto. E a mulher dele, de uma forma natural e compreensível, mais uma vez eu digo que é compreensível, se você olhar pelo olho natural é compreensível. Essa mulher chega para Jó e fala assim: tu ainda mantém a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ah, queridos, eu preciso te falar isso. A maior adoração vai sair dos seus lábios quando você estiver sendo moído e esmagado.
Porque os melhores sucos de uva saem das uvas mais prensadas e o melhor azeite sai das azeitonas mais espremidas. Pastor, mas eu não quero viver isso. Mas Jesus, eu preciso te falar que Jesus está te levando para mostrar a você que há no seu coração um relacionamento com Ele, que não é um relacionamento baseado nas circunstâncias, não é um relacionamento baseado no que você tem para receber, ou o que você está lutando, não, mas pelo que você é, e em nome de Jesus, que você tenha uma profundidade de relacionamento como Jó tinha, ao ponto de você falar para quem quer que seja e dizer: você está falando como um louco qualquer, Deus deu, Deus levou, eu continuo adorando, porque eu adoro pelo que Ele é, e não pelo que Ele tem, e não pelo que Ele me dá. Eu adoro pelo que Ele é na minha vida. A sua adoração, queridos, a sua adoração vai vir de forma genuína do seu coração, quando você entender que não é pela luta que você passa, e não é pela conquista que você deseja, mas você só adora simplesmente pelo que Ele é. E se Ele não muda e não sofre variação de mudanças, sabe o que significa? Que a sua adoração também não vai mudar. A sua adoração vai romper o padrão de injustiça e de destruição espiritual. Diz a palavra que Jó foi honrado pelo Senhor. E o estado de Jó, diz a palavra do Senhor, no final da sua vida foi melhor do que o seu primeiro estado. Paulo e Silas, quando começaram a adorar ao Senhor, enquanto todos observavam e eles estavam lá cantando cânticos ao Senhor, não foi a prisão que calou eles, não foi os demônios que calaram eles, não foi a calúnia que calou eles, não foi a dificuldade que calou eles, não foi nenhuma dessas coisas, eles continuaram adorando. Diz a palavra que veio um terremoto e balançou os alicerces, queridos, daquele local. E eles foram libertos. Então entenda o poder que a adoração tem, a sua adoração autêntica e genuína, não baseado no que você está vivendo ou no que você quer receber, mas a sua adoração autêntica e genuína, ela tem o padrão de romper com o padrão de injustiça e de destruição que vem sobre a tua vida. Por isso o inferno quer que você pare de adorar, por isso que o inferno quer que você cale a sua boca, por isso que o inferno quer que você se amedronte e se distancie de tudo, porque ele sabe que no momento em que o seu coração está conectado aos céus em adoração, os céus invadem a terra e o milagre acontece, e o padrão da injustiça e da destruição cessa, porque sempre há vida e sempre há construção de bênçãos num ambiente de adoração. Entenda isso. A sua adoração está criando mesmo um grande barulho no mundo espiritual. Por isso você não pode parar de adorar. Por isso você não pode parar de glorificar ao Senhor. Por isso que você não pode. Queridos, eu sinto a presença de Deus tão forte nessa noite, nesse lugar, irmãos. O Senhor me falou que tem pessoas aqui, tem uma pessoa aqui que essa semana virou para ele e falou: Senhor, eu não tenho mais força nem para te adorar mais. Se o Senhor não fizer algo, Jesus, eu não sei mais o que vai acontecer. Mas o Senhor fala para ti: filho, não pare de adorar. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Você precisa passar por esse tempo. Você precisa passar por essa adversidade. Você precisa entender que mesmo em meio às grandes nuvens de tempestade, o sol continua brilhando. As nuvens e a tempestade é passageira, mas o sol é permanente.
A dificuldade que está batendo na tua casa, ela vai passar. Pastor, mas Jesus se esqueceu de mim. Ele não se esqueceu de você. Mas o seu propósito é muito grande. E por seu propósito ser muito grande, você vai ser refinado em grande quantidade. Você vai precisar viver um processo de refino grande. Soldados rasos têm treinamentos rasos. Soldados profundos precisam ter treinamentos profundos. E o seu processo que você está passando, quando você continuar adorando, vai romper com o padrão de destruição do inferno. E a sua libertação e a sua vitória vai te conduzir para o teu propósito. Entenda? Escuta. Isso que você está vivendo não é para matar você. Isso que você está vivendo não é para acabar com você. Isso que você está vivendo, Satanás pode estar querendo transformar em maldição, em destruição. Mas o Senhor tem o poder de transformar a maldição em bênção. E o Senhor vai usar isso para cumprimento de propósito. A Bíblia diz que Paulo e Silas, no momento que eles estavam presos, o alicerces daquela casa se tremeram, daquela cadeia se tremeu. E eles foram libertos. E o carcereiro vendo, o carcereiro que bateu em Paulo, espancou Paulo. O carcereiro que fez uma série de coisas contra Paulo, vendo que os presos estavam soltos, ele foi para se matar e Paulo disse: não faça isso. Não pare, não faça, porque meu propósito não é gerar morte, meu propósito é gerar vida. Vem aqui, estamos todos aqui, não se mate. E ele olha para Paulo, e o texto diz assim, que ele traz uma luz, irmãos, é porque eu não tenho tempo para me debruçar com vocês hoje nesse texto. Mas o texto diz assim, e ele traz uma luz, e essa luz no momento da conversa, ele chega para Paulo e pergunta assim: o que eu posso fazer para alcançar a salvação? O que eu posso fazer? E aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, porque todo aquele que tem um propósito de Deus, a adversidade vai cooperar em seu favor e vai impulsionar o teu propósito, amado. Paulo ministra a vida no meio de uma prisão, irmãos. Deus. Talvez você não consiga entender. Mas se você for pegar o versículo de número 33 diz assim: e naquela mesma hora da noite, o carcereiro, olha isso, irmãos, e naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou, naquela mesma hora o carcereiro lavou as feridas dele, e em seguida ele e todos seus foram batizados. O cara que estava ferindo Paulo, o cara que estava maltratando Paulo, o cara que estava humilhando ele e Silas, é o cara agora que está passando remédio nas feridas deles. Sabe por quê, queridos? Porque a adversidade que está vindo não é para te matar, ela está te formando, e nessa adversidade o Senhor vai transformar ela em bênção, e você vai viver os benefícios dela, e isso vai cooperar em seu favor, para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. Cumpra o que Jesus tem para fazer. Cumpra o que Jesus tem para fazer. Cumpra o que Jesus tem para fazer. Realize o que Jesus tem para fazer. Não fique com medo. Não fique apavorado. Eu termino citando mais uma vez
não te mandei eu. Esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes, porque eu sou o teu Deus e eu sou contigo. Não pare de adorar, queridos. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Eu quero que você fique de pé nessa hora, em nome de Jesus.